Obra de Talburgo. Talburgo? Não, não me é estranho. Deixa eu ver qual que é. Let's vamos, pessoal. Hum, bom, tudo bem. Vamos ver isso aqui depois. Bom, gente, vamos lá. Hoje, então, nós entramos na nossa reta final de aulas para o nosso preparatório do Enem. Parabéns a todos que chegaram, parabéns a todos que estão acompanhando as aulas e chegaram aqui hoje já. Pessoal, vamos lá. Hoje nós iremos falar de um tema que, ó, a gente é louco para se perder neles. Coesão e coerência. Antes da gente começar, quem daqui consegue me definir o que é coesão e quem consegue me definir o que é coerência? Adriana não vale. Por favor, Júlia. Júlia depois Basílio. Seria terminar uma sentença, tipo uma frase, terminar o raciocínio em uma frase com a pontuação certa, fazer um parágrafo do começo, meio e fim, ter certa coerência nesse sentido, né? Na verdade, não é bem isso. Quando nós falamos de coesão e coerência, tem a ver com como as nossas ideias elas são aplicadas no texto. Por exemplo, se eu falar, exemplo de coesão, é, hum, a minha caneta é azul e o lápis do João e a borracha do João é uma caneta. A frase ela não tem coesão, ela está certa gramaticalmente, porque está tudo em seu devido lugar, mas ela não tem sentido. Então, a coesão é quando nós falamos em relação a sentido das coisas. Basílio pode falar. Eu acho que quando a gente começa a falar por exemplo, de escrever numa redação, Uhum. e aí a gente tem um, tem um início, meio e fim, como falou a Júlia. Júlia, Uhum. mas esse início, meio e fim, tem tem um sentido. Tá Uhum. tudo, tá tudo interligado. Sim, Tem coisa, você faz começa a escrever e depois se perde e volta no início, o negócio fica. Aí não é isso daí, não é coesão, não tem. exato. Quer Então, ser gente, tudo vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Olha, a Águida está aqui também. Alguém quer? A Mirella, boa noite, pessoal que chegou agora. Vamos lá, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa em relação a exemplos de coerência e coesão? Pode falar, Adriana. Eu sei que está se segurando, pode falar. Vamos ouvir o que a colega tem a falar. Se você quiser falar no chat, se você conseguir, pode falar. Se não, pode escrever também, eu leio para o pessoal. Exatamente, Águida, uma presença ilustre. Além de seguir Alô? uma estrutura, né, de início, meio, Alô? fim, a Alô? gente também tem a interligação. Estamos te ouvindo sim, Matheus, estamos te ouvindo. Ah, tá. Não, pensei que era para mim que estava gravando. Adriana, será que você consegue escrever para a gente? Está cortando muito o que você falou.
Ela vai digitar, beleza. Eu queria comentar alguma coisa com uma pessoa aqui que eu vi o nome dela na lista de presença. Calma aí. Ah, não era isso aí, não. Eu queria comentar com vocês, pessoal, que o professor Aldino, ele comentou com vocês sobre as notas do simulado, né? Ele comentou dos destaques e tal. Gente, eu só queria falar parabéns a todos que prestaram, porque vocês me deixaram muito orgulhosos. Porque todo mundo mandou muito bem. Todo mundo mandou muito bem. Tipo, pouquíssimas pessoas tiraram abaixo de 15 no simulado. E muita gente mandou muito bem na redação também. Então, gente, de novo, parabéns. Vocês não têm ideia do quão feliz eu fiquei corrigindo aquilo lá. Vocês vão receber a devolutiva, pessoal, em breve, mas a correção já está feita. Vamos esperar a Adriana. Enquanto a Adriana escreve, alguém quer mais falar alguma coisa? Não? Podemos continuar os slides, pessoal? Não, tudo bem, Adriana. Fica tranquila. Vamos lá, pessoal. Continuando. Vamos lá. Coerência e coesão. O que nós vamos ver aqui nesses tópicos? O que é coesão, exemplos de estruturas coesas e estruturas não coesas. O que é coerência, exemplos de estruturas coerentes e não coerentes. E como identificar problemas de coerência e coesão na sua redação. Então, eu gostaria que alguém lesse primeiro o que é coesão. Aqui. Quem se habilita? Madu. Ah, não, peraí, o Basílio tá com a mão levantada antes. Calma aí, pode falar, Basílio. Não, tranquilo. Não, acho que ele. Desculpa, eu não vi. Pode falar, Basílio. Isso eu esqueci de abaixar a mão. Ah, não, tudo bem, então. Depois, então, se você quiser ler depois. Ah, sim. Beleza, então. Pode ler, Madu. Deixa ela ler. Também achava que era pra falar a sua própria definição. Ah, não, pode falar também. Deixa eu voltar um pouquinho Eu nos acho slides, que então, pra gente coesão não. é tipo quando um texto traz um argumento e para sustentar o argumento ele precisa ter uma lógica, precisa ter uma coesão. Então ele precisa sustentar a si mesmo. Então Sim. coesão é quando o texto ele tá corretamente argumentado. Uhum. E coerência? A coerência, acho que ela tem a ver com a coesão, que é quando o texto ele mostra a verdade. Tipo, muitas vezes quando você leva uma referência, você precisa levar uma referência coerente com o texto com o tema que você está falando. Tipo, eu estou falando sobre fome no Brasil. Por que eu vou falar de, não sei, de marcas de moda se eu estou falando sobre fome? Isso é Uhum. uma coisa que seria incoerente. Sim, dê certo. Então, você poderia dizer que a coesão é como a gente estrutura os elementos da argumentação e a coerência é como a gente estrutura os argumentos entre si? Isso. Só que Muito você falou interessante. com palavra bonita. Muitíssimo interessante. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre coerência e coesão? Saber passar a ideia, quero com ordem e clareza. Exatamente. A Adriana falando que, além de seguir um sentido, existem elementos ligantes. Citar um termo, retomá-lo, saber dar sequência a um raciocínio sem se repetir. Exatamente. Exatamente. Isso é coerência e coesão. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Podemos passar? Então vamos lá, pessoal. O que é coesão? Quem quer ler isso aqui para mim? Pode ler? Quem levantou a mão? Quem que levantou a mão? Vitória, por favor, leia. Oi, boa noite. Boa noite.
Coesão é um conceito que se refere à ligação ou relação entre os elementos linguísticos de um texto, permitindo que suas partes se conectem de maneira lógica e fluida. Essa conexão é essencial para a compreensão da mensagem que o texto pretende transmitir. Continua? Exatamente. Não, calma aí, deixa eu comentar um pouquinho. Exatamente. Obrigado pela participação. Então, vamos lá. Quando nós falamos de coesão, a gente quer dizer o seguinte: os termos de uma frase são termos de coesão. Então, por exemplo, aquilo que eu falei, eu vou escrever uma frase, começa com João casou-se com Maria. O carro do vovô caiu da ribanceira. E o carro do vovô caiu da ribanceira. O que isso tem a ver? João casou-se com Maria, mas o vovô caiu da escada. Desculpa, gente, desses exemplos. Mas, tipo, sabe? O que um tem a ver com o outro? Vamos dar um exemplo aqui de argumentação do Enem. Vamos dizer que a gente está falando sobre precarização de trabalho doméstico. Bom, vamos supor uma argumentação aqui. Bom, sabemos que há uma carga horária desse trabalho informal, que é muito mais elevada para mulheres, por fatores sociais, por fatores que às vezes implicam diferença de sexo, diferença de machismo, questões como machismo. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que o McDonald's emprega mais homens que mulheres. Isso que eu falei está gramaticalmente certo. Mas tá coeso? Não. Por que não tá coeso, Adriana? Misturou as informações sem explicar o porquê. Exatamente. Então, é a primeira vez a Vitória aqui? Vitória? Sim, caramba, bem-vinda! Que ótimo! Nossa, vou até... Nossa! Cara, foi uma longa história. Tipo, ela me conheceu por um grupo aqui do WhatsApp que não tem nenhum envolvimento com a New School e, tipo, foi literalmente hoje que nos conhecemos, cara. Que ótimo! Caramba, que legal! Olha, a vírgula tá aqui também hoje! É isso, gente. Entrem. Isso, gente. Então, tudo se refere a como os argumentos, as coisas estão dentro do texto, dentro da frase, porque é uma frase só. Então, voltando ao assunto da precarização do trabalho doméstico. Poxa, vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos tentar. Vamos fazer junto, gente, um exercício aqui. Vamos pensar por que geralmente mulheres têm cargas horárias em trabalho doméstico maior que os homens. Quem quer tentar fazer? Vamos fazer um exercício para a gente treinar nossa coesão. Alguém vai falar alguma coisa e depois eu vou dar um exemplo de se é coeso ou não. Por favor, Madu. Acredito que, majoritariamente, pelo papel que foi imposto pela mulher, para a mulher por muitos anos, por conta do patriarcado, meio que sempre teve essa divisão subentendida. Por muitos anos foi clara, mas hoje em dia é mais subentendida de que a mulher tem que fazer mais coisas em casa. Então, meio que uma coisa de o patriarcado que já está estruturado há milhares de anos. Certo, exatamente. Só vamos trocar uma coisinha aí. Milhares de anos. Acho que mulheres vão exagerar um pouquinho, mas. Vamos trocar uma coisinha aí. Certo. Agora, gente, não é minha opinião isso que eu vou falar, tá? Não é minha opinião, mas é coisa que já apareceu na redação do Enem. Depois que você fez todo esse desenvolvimento, você acha que seria legal, você acha que seria coeso a gente falar o seguinte? Bom, mas de uma maneira biológica, realmente a gente pode dizer que a mulher ela tem uma notoriedade maior para o trabalho doméstico pelo fato de que são tarefas que biologicamente são, acentuadas a ela, designadas a ela?
Não, porque estaria destruindo o meu argumento. Exatamente, exatamente. Isso é falta de coesão. A coesão ela é limitada dentro da frase. Então, tipo, vocês viram a boa argumentação que a Madu fez, para depois, vamos dizer que tipo, ela está escrevendo isso e no final ela joga esse argumento. Tá certo isso? Teria algum problema? Claro que teria. Porque você quebra o primeiro argumento com o segundo. Quebraria o que ela mesma disse. Exatamente. Exatamente. Corretor, é fã ou hater? Exatamente, é fã ou hater. Porque como que eu posso desenvolver um argumento daquele jeito e terminar ele desse jeito? Alguém quer dar mais algum exemplo? Alguém quer falar mais algum exemplo de como que desenvolveria esse tipo de coisa? E depois eu vou dar um exemplo contrário? Alguém quer tentar? O tema, Vinícius, é o seguinte: o tema é precarização e alta jornada de trabalho para profissionais da saúde. Não, saúde não, profissionais para trabalhadores domésticos. Em especial sobre as cargas horárias que geralmente a mulher tem em relação ao homem. Vamos lá, gente. Me deem atenção, pessoal. Cadê a Andrômeda nessas horas? Exatamente, Manassés. Precarizado porque era considerado trabalho. Exatamente. E agora vamos falar o seguinte. Você falou, vamos dizer assim, o trabalho é precarizado e tal, as altas jornadas de trabalho, justamente porque é um trabalho informal. Por isso, essas mulheres ganham muito, ou essas pessoas ganham muito, sem trabalhar muito de maneira formal. Tá certo esse argumento? Tá certo essa coerência de argumentos? O que vocês me dizem? Não. Não, exatamente. Exatamente. Pode falar, Basílio. Basílio? Eu acho que ele levantou a mão sem querer. Bom, exatamente. Não, ele tá aqui, voltou. Não, que eu tava pensando. Não, é que eu tava. Como que eu ia falar, mano? Eu não entendo. Eu entendi o tema, mas não entendi direito. Como refletir o tema? É isso? Como refletir o tema. Você está dizendo que as mulheres muitas vezes são tratadas diferentemente do que o sexo masculino no. Alô? Alô? Gente? Oi. Oi? Beleza. Não, beleza. É que deu uma cortadinha para mim. Pode repetir, Basílio, por favor? Seria que muitas vezes as mulheres são tratadas de forma diferente, então são tratadas de forma diferente no mercado do trabalho, como se for, às vezes como se não só ganhando menos, mas também como é que chama? Eu posso fazer Com cargas horárias maior, não é? os horários maiores ou incapazes de fazer o mesmo serviço dos homens. Sim, exatamente. Agora, gente, só para a gente ficar nesse tema aqui, eu queria levantar um questionamento Às com vezes vocês aqui. gostariam de ser tratadas de modo igual. Por exemplo, Sim, uma história de um descanso de 15 minutos, que por lei o patrão é obrigado a dar, mesmo que elas não queiram.
Sim, exatamente. Bom, Mas aí é para serviço formal. oi. Essa lei é para serviço formal. Opa, alguém está falando alguma coisa. Desliga essa bosta, depois liga. Não faz uma coisa ou faz outra. Eu tô ouvindo. Então, Acho que tá bom. Vamos lá, vamos continuar. Desliguei. Basílio, depois eu te passo a palavra. Vamos continuar aqui. Alguém quer ler? Madu? Não, se alguém mais Pode ler. quiser ler, tudo bem. Tá. Depois eu Dá queria comentar oportunidade um para pouco pessoa. sobre Não é esse que eu tema. Vai queria lá, pode falar ler. que, assim, é um pouco diferente igualdade de equidade. Porque, um exemplo, pra mim é o mais fácil de entender de equidade. Se você tá um exemplo, e vai assistir algum jogo, um exemplo, jogo do Corinthians. Aí você Uhum, dá um banquinho de 30 centímetros para duas crianças. Uma criança tem 1,50 m, a outra criança tem 1 m. uhum. Isso é igualdade, porque você deu as mesmas oportunidades para as duas crianças. Só que uma Sim. criança não vai conseguir enxergar o jogo e a outra vai. Uhum, Mas a sim. equidade seria você dar a mesma oportunidade para as suas crianças, que seria dar um caixote de 80 centímetros para uma e um caixote de 30 para outra, porque as duas iriam ficar com 1,80 e as duas iam conseguir enxergar o jogo. Então, eu Sim. acredito que não é nem questão de igualdade, mas sim questão de equidade. Uma coisa que traria Sim. nessa questão de equidade seriam as cotas sociais, tanto para alunos negros, mas também para alunos, cotas de escola pública. Então, é um pouco Uhum, diferente. Tipo, para as sim. mulheres, é necessário uma atenção um pouco maior de apoio de creche, esse tipo de coisa. Uhum. Sim, agora eu queria trazer um questionamento em relação a isso. Se a gente for ver, geralmente no mercado, assim, de trabalhadores domésticos e tal, a gente vê que a esmagadora maioria é mulher. Isso acho que todo mundo Sim. concorda. Uhum. Vocês já pararam para pensar, além das questão do patriarcado e tal, que o porquê disso? Porque, por exemplo, ó, eu vou dar aqui mais um exemplo. Sim, tem esse viés que a gente pode, sim, ver, mas eu acho que às vezes a nossa visão sobre esse tipo de coisa não tá tão extensa tipo, a todos os meios, assim. Então, eu queria trazer um questionamento aqui que eu estava pensando. Quando nós nos referimos, assim, a trabalhadores domésticos, às vezes até profissionais de escola infantil, não é questão de quem acha que mulher tem mais. Não, vocês estão conversando no chat, desculpa, vocês estavam comentando comigo. Será que também não tem alguma coisa que está um tanto quanto enraizado na gente, em algumas questões? Porque, por exemplo, vamos dizer que a gente tem uma professora de pedagogia, e nessa escola tem o mesmo professor. Isso eu sempre tenho experiência própria, gente. Eu já vi isso acontecer. Um professor, ele trocou uma criança que tinha se sujado, assim, sabe? A criança, ela fez xixi na roupa, ela urinou na própria roupa, o professor foi lá e trocou. E o menino comentou que quem me trocou hoje foi o tio. A Adriana tava falando comigo assim, tá? E a mãe dessa criança, ela achou um absurdo um homem trocar o filho da criança. Será que, além de um problema que está enraizado em questões sociais, o patriarcado, será que também não é uma questão que está dentro de algumas normas que às vezes visam até uma visão estereotipada do que a gente tem? Porque, por exemplo, a gente tende a associar que tipo, como eu posso colocar isso aqui? Calma aí, deixa eu pensar um pouco. A gente às vezes tende a associar certas coisas com um cuidado feminino do que com um cuidado masculino. Eu sei que pode estar parecendo que eu estou falando dentro da questão do patriarcado, mas não é isso.
É Eu um pouco entendi o que além. eu quis dizer. Acho que Você assim, entendeu? Uhum. assim como muitas vezes muitas pessoas não. Um exemplo de uma outra profissão predominante por mulheres é a ginecologia, a área da ginecologia e também a enfermagem. Muitas Sim, pessoas preferem serem atendidas por profissionais mulheres nessas áreas. sim, exatamente. Enfermagem, fonoaudiologia, ginecologia, mesma coisa. Entende? Então, E tipo, se um realmente, homem, ele costuma, acho que enfermeiro nem tanto, mas tipo, se um homem, ele escolhe fazer ginecologia, muitas vezes as pessoas julgam ele, ou se uma mulher quer ser policial, muitas pessoas julgam ela, que policial é uma sim, profissão exatamente. São predominantemente tra... masculina. Uhum, exatamente. São trabalhos que realmente são socialmente associados, tipo, essas questões de gênero, só que é muito mais profundo do que a gente procura. Então, tipo, são questões muito mais complexas do que a gente pode. Às vezes a gente pode tentar encaixar numa redação. Aspas gigantescas fechadas, gente. Pode ler, Madu. Coesão pode ser definida. Coesão é um conceito que se refere à ligação ou relação entre os Não, 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 elementos não, do grupo. não, desculpa. Aqui, ó, a coesão pode ser definida. Não tá em preto Desculpa eu. aqui. Não, não, que isso? Mecanismo, mecanismos gramaticais. Refere-se ao uso correto de elementos gramaticais que conectam frases e ideias, como conjunções, pronomes, advérbios e preposições. Esses elementos ajudam a articular as ideias, evitando repetições necessárias e garantindo que o texto flua de maneira natural. Harmonia e unidade. A coesão contribui para a harmonia entre as partes de um texto, assegurando que ele não seja apenas uma sequência aleatória de palavras, mas sim uma unidade de sentido coesa e compreensível. Exatamente. Exatamente. Continuando. Quem quer ler essa outra parte preta aqui? E a coesão pode ser agrupada por. Calma aí. Basílio, você quer ler? Você está podendo ler? Pode ler essa partinha aqui. Daí eu passo para o Vinícius, depois eu passo para a Vitória de novo. Pode deixar a mão levantada, gente. Pode deixar a mão levantada. Não, o Vinícius não quer ler, não. Ó, é aqui, ó. E pode ser agrupada por. E pode ser agrupada por conjunto de ideias ou fato. Isso implica que as informações devem ser devem, devem estar interligadas de maneira que façam sentido quando Uhum. lidas ou ouvidas em conjunto. Organização dos elementos de um texto. Os elementos devem estar dispostos de forma que contribuam para um entendimento claro e fluido do conteúdo, evitando contradições e redundâncias. Exatamente. Então, aquilo que eu falei, gente. Eu dei um argumento A, eu vou continuar o argumento A com B. Não, o argumento A tem que continuar com A. Não pode continuar com B. Eu dei o argumento A, eu vou falar sobre o argumento Z. Não, não, não. Não pode começar com o argumento Z. Tem que continuar com o argumento A até ele ser concluído. Certo, gente? Tá claro isso? Beleza, então. Ninguém se manifestou, então é porque tá. Vamos lá. Próximo slide. Opa, alguém quer falar alguma coisa?
A Adriana comentou aqui. Assim como na matemática temos a progressão aritmética, no português temos a progressão textual. Exatamente. Gente, português, gramática é exatas, gente. Não tem nada de humanas em gramática. Por isso que eu não gosto de gramática. Não, tem que gostar, tem que ter o amor pela língua, gente. Quem quer ler os exemplos? Vitória. Exemplos de frases sem coesão. O cachorro estava latindo. A casa é azul. Ela gosta de ler. Ontem choveu muito. Ele foi ao mercado. O carro estava quebrado. A comida estava deliciosa. Maria foi ao cinema. O sol brilha. A maçã é vermelha. Estudou para a prova. O gato subiu na árvore. Ele gosta de futebol. A música estava alta. O filme foi emocionante. O telefone tocou. Ela viajou para a praia. O inverno está chegando. O livro é interessante. Ele estava na mesa. Agora, vamos fazer um exercicinho aqui. Vamos transformar essas frases sem coesão em frases coesas. Antes de tudo, Vitória, de onde você fala? Oi? De onde você é? Rio Grande do Sul. Ah, Rio Grande do Sul, da hora. Não, é porque de onde você fala é meu ambíguo, não é onde você fala da minha casa, né? Então, não, legal, legal. Vamos fazer esse exercicinho, gente. Vamos tentar tornar as frases coesas. Não. Com essas duas que a gente está usando. O cachorro estava latindo, a casa é azul. Ó, vamos tornar essa frase com essas duas coisas coesas. Eu vou dar o primeiro exemplo. O cachorro estava latindo para a casa azul. A segunda, ela gosta de ler. Ontem choveu muito. Coloquem elementos que vocês acharem necessários. Vou dar mais um exemplo dessa outra aqui também. Ontem choveu muito. Logo, a menina que gosta de ler, leu muito. Ou a menina que gosta de ler, aproveitou. Vamos lá. Vamos pensar aqui nessa daqui. Ele foi ao mercado, o carro estava quebrado. O carro estava quebrado, por isso ele não foi ao mercado. Tá bom. O carro estava quebrado quando ele foi ao mercado. Boa. Posso falar uma dessas daí? Ele foi ao mercado a pé, pois o carro estava quebrado. Não, Águida, a gente pode falar tava, mas a gente não pode escrever tava. Não no Enem. Ah, mas isso aí é Não, eu sei, eu tô só enchendo o saco. irrelevante. É, tô só enchendo o saco só, Meu povo. Vamos lá. Próximo. A comida estava deliciosa. O carro estava aqui. O carro estava não pôde ir ao mercado. O carro estava quebrado e o mercado. Eu pus o mercado. O meu é muito longe. Oi? Isso, boa. O mercado é muito longe. Exatamente. Por isso não pôde ir ao mercado. Exatamente, boa. Uhum. Ó, o da Maria. A comida estava deliciosa, a Maria foi ao cinema. Maria foi ao cinema e comeu uma comida que estava deliciosa. Eu vou falar a minha aqui. A comida estava deliciosa. Entretanto, Maria não a comeu, pois foi ao cinema. Mas, gente, eu quero mais exemplos. Se ninguém falar, eu vou sortear. Ado. Quero que a Hortência fale. Cadê a Hortência representando os tutores? Eu tô bem aqui, mas eu tô escutando.
Eu cheguei na metade. Estamos fazendo frases que estão sem coesão se tornarem coesas. Então, por exemplo, essa daqui. O sol brilha, a maçã é vermelha. Ela é uma frase sem coesão, porque ela não tem relação nenhuma entre elas. O que a gente poderia fazer? O sol brilha sobre a maçã que é vermelha. Então, eu quero que você faça isso com uma frase, pelo menos, daqui. Estudou para a prova enquanto o gato subia na árvore? Exatamente. Ou não estudou para a prova porque se distraiu com o gato subindo na árvore. Exatamente, é isso mesmo. Pode falar, Basílio. Pode falar. Alô, Basílio? Tá mutado, Basílio. Quer dizer, você tá falando, mas não estamos ouvindo. Maria foi ao cinema e pipoca na manteiga. Basílio? Ó, Basílio, sua conexão está um pouco ruim. Tenta um pouquinho. Mais pra frente eu vou te chamar de novo, deixa a gente ver se ela voltou, beleza? Madu, pode falar. Ele viajou para a praia antes que o inverno chegasse. Exatamente. Alguém quer falar mais uma? Mais alguma coisa? Ou pode seguir? Ela gosta de futebol, mas foi retirada porque a música estava alta. Exatamente. Maria foi ao cinema e comeu pipoca na manteiga. Boa também. Uhum. Ele gosta de futebol e não conseguia assistir porque a música estava alta. Exatamente. Boa, gente. Então vocês já pegaram mais ou menos que é coesão, que é argumentos entre a mesma frase, dentro da mesma frase. Vamos seguir agora mais um pouquinho. Exemplo de um parágrafo sem coesão. Quem quer ler até negligenciados? Até aqui, ó. Será que agora consegue me ouvir para eu ler? Sim, pode falar. Estão ouvindo? Uhum. A educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, pois promove o crescimento individual e coletivo. Muitas pessoas acreditam que a qualidade do ensino deve. Tá travando um pouco. A Maria Eduarda levantou a mão. Você quer ler? Cortou, Adriana. Uhum. Sinto muito. Maria Eduarda, você que levantou a mão, quer ler? Águida, pode ler. De qual parte? Do início? Do início até negligenciados. A educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. Peraí. Tem pressa. Pois promove o crescimento individual e coletivo. Muitas pessoas acreditam que a qualidade do ensino deve ser prioridade, mas, ao mesmo tempo, os investimentos em infraestrutura escolar são frequentemente negligenciados. Boa. Vamos identificar umas coisinhas aqui de um parágrafo sem coesão. A educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, pois promove crescimento individual e coletivo. Muitas pessoas acreditam que a qualidade do ensino deve ser prioridade, mas, ao mesmo tempo, os investimentos em infraestrutura não são frequentemente negligenciados. Certo? Tem alguma relação entre
a primeira oração da segunda? O primeiro período do segundo período?